Oi, gente, eu sou a Bia. Hoje nós vamos falar sobre proteínas e enzimas. Para quem for da galera aí do vestibular, do Enem, vamos falar sobre isso. É um assunto bem tranquilo, tá, gente? E enzimas é um assunto fundamental. Vamos lá. Proteínas. Proteínas, elas são formadas por um conjunto de aminoácidos. Então, sempre que eu estiver falando de aminoácidos, eu vou lembrar das proteínas. Se eu tenho muitos aminoácidos, eu tenho uma proteína, tá? Eles são unidos por meio de ligações peptídicas. E isso aqui é muito importante, saber a ligação que acontece para gerar uma proteína. O nome dessa ligação é ligação peptídica, tá? E essas proteínas elas vão apresentar diversas funções nos seres vivos. Vamos falar um pouquinho sobre as ligações peptídicas, que são muito importantes? Então, eu vou ter um aminoácido e outro aminoácido. Eles vão ser unidos por uma ligação peptídica. Aqui, ó, um aminoácido, outro aminoácido. Dessa minha ligação peptídica, eu vou ter a saída de água, tá? Aqui eu formei a minha ligação peptídica, aqui eu formei uma proteína e eu tenho a saída de água, tá? Então a gente diz que essa produção dessa proteína é chamada de síntese por desidratação, aqui, ó. Desidratação porque sai uma molequinha de água, tá? Elas são moléculas orgânicas, a gente está falando das proteínas, elas são compostos orgânicos, tá? E elas são formadas por carbono. A gente viu aqui, em sua estrutura a gente vai ter carbono, nitrogênio, oxigênio. E elas são moléculas mais abundantes e importantes nas células, porque elas têm como função catalisar as reações químicas. Elas têm função aumentar a velocidade das reações químicas, tá? As enzimas fazem esse processo. Elas vão aumentar a velocidade das reações químicas, tá bom? Aminoácidos. Lembra que eu falei que as proteínas são formadas por um conjunto de aminoácidos. Mas como é que são esses aminoácidos? Como eles se portam? Como eles são formados? Esses aminoácidos eles são formados por quatro radicais diferentes. Então eu vou ter esse carbono aqui no meio, que ele é chamado de carbono alfa, carbono central. Eu vou ter esse hidrogênio que é fixo. Esse grupo amino também, que é chamado de grupo amina. E esse grupo carboxila, que é chamado de ácido carboxílico. Por isso que eu tenho, ó, aminoácidos, porque é formado por um grupamento amina e um grupamento ácido carboxílico, tá? E esse R aqui, o que é esse R, Bia? Esse R, ele é chamado de radical. Ele vai ser responsável pela diferenciação dos meus aminoácidos. Ele que vai dizer esse aminoácido é tal e esse aminoácido é tal. Porque esse radical ele vai ser uma estrutura diferente, tá? Na natureza existem diversos aminoácidos, porém apenas 20 formam proteínas nos seres vivos. Então nós temos 20 aminoácidos. E eles são divididos em dois grupos. Eles são divididos em essenciais e naturais, também chamados de não essenciais. Esses essenciais, eles não são produzidos pelo nosso organismo. Eles precisam ser consumidos, eles precisam ser assimilados, tá? Agora, esses aminoácidos naturais, eles são obtidos a partir dos essenciais, tá? Eles são produzidos por nós, tá? E esses processos de produção, da nossa produção de aminoácidos, é chamado de transaminação. Por quê? Porque nós ingerimos um aminoácido e a partir desse aminoácido nós formamos um aminoácido natural, tá bom? Esses aqui são os meus aminoácidos essenciais, com exceção aqui da arginina, porque ela pode ser considerada como condicionalmente essencial. Então, quando o organismo está em condições normais, ela vai ser essencial, ela não vai ser produzida pelo organismo. Mas quando o organismo precisa estar em uma condição anormal, às vezes o organismo está doente, ela pode ser produzida pela transaminação. Tudo bem? Seguindo, a estrutura das proteínas. É muito importante a gente saber um pouquinho da estrutura das proteínas. Elas podem apresentar 4 formas diferentes.
a gente divide em primária, secundária, terciária e quaternária. A estrutura primária, ela é formada por uma sequência de aminoácidos, tá? Então, eu vou ter uma proteína formada por uma sequência de aminoácidos. Na estrutura secundária, eu vou ter já um arranjo espacial, um arranjo mais diferente, mais bonito, tá? De cadeia polipeptídica. Lembra que polipeptídica eu estou falando de proteínas também, tá? Na estrutura terciária, eu vou ter esse enovelamento da cadeia polipeptídica. É como se eu tivesse uma estrutura secundária muito grande e eu dobrasse ela. Na minha estrutura quaternária, a mesma coisa, vai ser montagem das cadeias polipeptídicas, das cadeias de proteína. Na minha estrutura quaternária, eu vou ter a minha proteína propriamente dita, tá? Aqui eu detalhei um pouquinho sobre a estrutura das proteínas. Primária refere-se à sequência de aminoácidos de forma linear. A secundária vai referir-se à primária dobrada sobre si mesma. E aqui eu vou ter ligações de hidrogênio entre aminoácidos, tá? Próximos em uma mesma cadeia. Na terciária, eu vou ter essa estrutura secundária dobrada sobre si mesma, por ligações de hidrogênio, as mesmas da secundária, pontes de sulfeto e forças de Van der Waals. Eu já vou ter estruturas diferentes. Essa estrutura vai determinar o formato tridimensional, porque possibilita a formação do sítio ativo. Então, nessa estrutura terciária, eu vou ter a formação das minhas enzimas, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho de sítio ativo mais à frente. Na minha estrutura quaternária, eu vou ter a associação de duas ou mais proteínas de estrutura terciária, formando proteínas globulares, com duas ou mais subunidades. Eu tenho exemplo a hemoglobina e a mioglobina, tá? A hemoglobina é a proteína do sangue. Proteínas e algumas mutações. Quando ocorrem algumas mutações, a gente sabe que as proteínas, elas são formadas a partir do meu DNA. A gente tem a transcrição do meu DNA e dessa transcrição a gente vai ter a tradução e a produção de proteínas, tá? Resumindo assim dessa forma. Só que, desde da minha molécula de DNA, eu posso ter algumas mutações. Quando eu erro numa parte desse gene, eu posso ter a formação de uma proteína errada. Quando ocorrem essas mutações, elas são aleatórias, elas não são as mesmas, é possível que a proteína a ser produzida seja diferente da original. Então, eu posso ter uma proteína completamente diferente, o que pode fazer com que haja perda dessa função proteica. É o que acontece na anemia falciforme. É uma doença genética na qual a alteração de uma única informação, eu tenho a troca de uma timina por uma adenina, na cadeia da proteína hemoglobina, que é a proteína do sangue, causa, entre inúmeros sintomas, a deformação das hemácias. Então, por conta de uma mutação dessa proteína, eu vou ter a deformação das minhas hemácias. A gente sabe que a hemoglobina ela vai captar o oxigênio, ela vai fazer esse transporte no sangue do oxigênio e do gás carbônico, tá? Então, a anemia falciforme não tem esse nome à toa. As hemácias que eram normais, elas ficam na forma de foice, tá? E elas podem até impedir aqui, ó, o fluxo sanguíneo, interromper aqui o fluxo nos vasos sanguíneos. E a pessoa fica com uma anemia mesmo. A gente tem olhos amarelos, aquele cansaço, uma fraqueza, tudo bem? É uma doença bem legal da gente estudar. Agora vamos falar um pouquinho das funções das proteínas. A gente vai ter uma função estrutural, presente em grande quantidade dentro da célula, no citoesqueleto, que é formado por proteínas. Na membrana plasmática, a gente vai ter aquelas proteínas integrais, parciais, aquelas proteínas de canal. Fora da célula, a gente vai ter o colágeno, que as pessoas usam para esticar a pele, a questão da elasticidade. E as proteínas musculares, que a gente vai lembrar de actina e miosina, que estão presentes para fazer a contração muscular. Função de transporte, o que a gente disse sobre a hemoglobina, que vai transportar tanto o oxigênio quanto o gás carbônico. Função de defesa, os anticorpos ou imunoglobulinas são proteínas responsáveis pelo mecanismo de defesa do organismo. A gente vai ter outras proteínas também,
outras moléculas responsáveis, mas os anticorpos são proteínas. Hormonal também. A gente liga muito hormônios a lipídios, mas nós temos hormônios proteicos, tá? A insulina, o glucagon, que vão estar presentes controlando o nível de glicose no sangue. O T3 e o TH e o T4, que são hormônios de crescimento, que vão estar ali sendo produzidos pela tireoide. E a mais importante também, que a gente vai estudar, isolada, né? A função enzimática, que vai acelerar as reações químicas por meio da diminuição da energia de ativação das reações. E a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então vamos lá, enzimas. As enzimas são proteínas e a gente não pode deixar de lembrar disso, tá? As enzimas são proteínas cuja função é aumentar a velocidade de uma reação química, tá? Então, o que eu sempre digo? Essa reação, ela ocorre isoladamente. Ela ocorre naturalmente, mas a enzima, ela vai funcionar como um facilitador. Ela vai auxiliar essa reação a ser mais rápida, tá? E com menos energia. Elas têm a propriedade de diminuir a energia de ativação de uma reação e se classificam como catalisador biológico. Então, a gente diz que as enzimas vão catalisar uma reação. E aqui, um catalisador ele não provoca a reação já é pré-existente. Ele apenas acelera a sua taxa, o que permite que ela atinja o equilíbrio de forma mais rápida. Tá? Aqui a gente tem um exemplo disso. Aqui a glicose mais o oxigênio. Aqui, ó, na minha linha azul a gente tem a reação com enzima, que, ó, muito mais rápida, a gente não precisa de tanta energia, igual na minha reação sem a enzima, tá? E aqui eu tenho meus produtos, gás carbônico e água. Aqui você pode ver a diferença da energia de ativação com enzima e sem enzima. As enzimas, elas são muito específicas e elas possuem uma região chamada de sítio ativo, que é essa aqui, tá? Por conta da estrutura terciária. Lembra que a gente falou lá no começo que a estrutura terciária ela possibilita a formação desse sítio ativo. Essa região vai possibilitar a interação da enzima com seu substrato específico. Então, eu tenho uma enzima específica para um tipo de substrato, tá? O que permite o desencadeamento da reação. Então, eu vou ter a minha enzima e eu vou ter um substrato específico para essa enzima. Eles vão se ligar e aqui a gente diz que esse modelo aqui, desse substrato com essa enzima, a gente chama de modelo chave e fechadura, porque é uma enzima específica para um substrato. É um substrato específico para uma enzima, como se fosse uma chave e uma fechadura. Nessa reação ocorre a liberação de moléculas produzidas, tá? Uma coisa importante. As enzimas, elas possuem um outro sítio denominado alostérico. Então, além do sítio ativo, a gente vai ter um sítio chamado alostérico. Nesse sítio alostérico vão se ligar inibidores. Esses inibidores eles vão diminuir a ligação dessa enzima e desse substrato. Mais para frente a gente vai falar sobre isso melhor. Agora, a gente tem alguns fatores que influenciam nessa minha reação enzimática. Os principais fatores que interferem são temperatura, pH e concentração do substrato. Eles vão influenciar na minha velocidade, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a temperatura. Na temperatura, eu vou ter aqui, ó, conforme a temperatura vai aumentando, aqui no gráfico, a gente vai ter a velocidade da reação aumentando. Só que a partir desse ponto ótimo, que é o ponto máximo da nossa enzima, a enzima começa a ser ineficiente. Ela começa a não produzir, não fazer mais o trabalho dela, tá? E quando eu tenho esse aumento da temperatura por muito tempo, eu posso ter a desnaturação dessa minha proteína, dessa minha enzima, tá? Essa desnaturação, ela é normalmente irreversível. Às vezes é reversível. pH. Aqui,
A variação do pH, além do ponto ótimo, é muito parecido com a temperatura. Provoca a ineficiência da enzima e, posteriormente, a desnaturação. Mesma coisa, aumento do pH, eu tenho meu ponto ótimo. A partir desse ponto ótimo, eu tenho a ineficiência da enzima. O que acontece com a enzima? Quando ela desnatura, ela perde a sua forma. Ela perde a forma mesmo do sítio ativo. Então, o meu substrato ele não consegue se ligar, porque não é a mesma forma, não consegue se ligar esse sítio ativo da enzima. Então, não consegue fazer essa reação ocorrer. Agora, substrato. Concentração de substrato é quando eu tenho uma enzima com, por exemplo, 5 sítioativos. E aí eu tenho o aumento desse substrato. Então, eu vou ter 5 sítioativos com 5 substratos. E aí eu vou ter mais substratos. E esses substratos eles vão ficar ali rondando sem ter onde conectar. O aumento desse substrato, ele só vai saturar a ação da enzima. Vai ficar um montão de substrato sem ter onde conectar, mas não vai desnaturar. Então aqui eu tenho a concentração de substrato aumentando, a velocidade também. Eu vou ter o meu ponto de saturação e vai ficar por isso mesmo. A velocidade vai continuar a mesma, tá bom? Aqui eu detalhei um pouquinho mais a temperatura, a elevação da temperatura inicialmente aumenta a atividade enzimática e a velocidade da reação. Então, é boa até dado momento. O limite é alcançado quando a temperatura começa a interferir na estrutura das proteínas, o que provoca a desnaturação. No pH ideal, a enzima terá a velocidade máxima da ação. Quando tem uma alteração brusca de pH, pode gerar diminuição da atividade enzimática, mas são reversíveis. Toma cuidado que quando tem aumento da temperatura ou essa alteração do pH, algumas dessas são reversíveis. A minha enzima, após voltar à situação normal, a minha enzima ela consegue voltar à sua forma original, tá? Em alguns casos, não são todos, tá? Isso se deve à sua estrutura primária proteica, tá? Quando tem uma estrutura primária proteica boa, ela consegue retornar até a sua estrutura terciária. Concentração. Ao chegar no ponto de saturação, a velocidade permanece constante, porque todas as enzimas estão funcionando no limite e todos os sítios ativos estão ocupados. Então, é isso que acontece. Agora, lembra que eu falei lá no começo sobre sítio alostérico? É sobre isso que a gente vai falar agora. Inibição enzimática. Os inibidores, eles são substâncias que podem ser utilizadas para prejudicar certas reações químicas. Então, os inibidores não são bons, eles servem para prejudicar uma reação química. Eles podem ser classificados como inibidores competitivos ou inibição competitiva e inibidores alostéricos, não competitivos. Aqui eu coloquei uma figura. Aqui eu tenho a enzima, o substrato, o sítio ativo, normal, uma reação normal. Enzima, substrato, chave fechadura, aqui os meus produtos. Tudo aconteceu. Agora, o que acontece quando eu tenho uma inibição competitiva? Quando eu tenho um inibidor competitivo? Esse inibidor competitivo ele vai ter a mesma forma do meu sítio ativo. Ele vai funcionar como um substrato falso. E ele vai se ligar nesse sítio ativo da minha enzima e ele vai ficar lá. Ele não vai ter nenhuma reação. Ele só vai ocupar o lugar do verdadeiro substrato. Aqui, ó, eu tenho a minha enzima, esse competidor, esse inibidor competitivo, e aqui o meu substrato, tá? E esse inibidor competitivo vai estar bloqueando a entrada do meu substrato. Agora, na inibição não competitiva, na inibição alostérica, lembra que eu falei que a enzima ela pode também possuir um chamado sítio alostérico, tá? Que serve para esse meu não competidor, esse inibidor não competitivo. Aí ele vai estar conectado aqui e ele vai impossibilitar a reação, ele vai bloquear essa reação, tá bom? Tá? Ele vai retardar essa reação vai demorar mais tempo, tudo bem? Aqui, o meu substrato ele vai estar conectado ao sítio ativo, mas esse inibidor vai estar retardando essa reação. Aqui, só para vocês terem uma noção de como funciona, inibição competitiva apresenta o mesmo formato que o substrato e, portanto, se liga ao sítio ativo sem que seja catalisado pela enzima.
Enquanto estiver ligado à enzima, o inibidor diminuirá a velocidade da reação. Então, além dele ocupar o espaço, ele ainda vai diminuir a reação, tá? Agora, a inibição alostérica ou não competitiva, ela vai se ligar à enzima em outra região, que é o sítio alostérico, que eu falei aqui. Dessa forma, ele vai promover uma alteração do sítio ativo da enzima, fazendo com que sua interação com o substrato seja prejudicada. Então, esses inibidores enzimáticos vão prejudicar a nossa reação. Aqui nós temos a enzima normal, como ocorre essa reação. Aqui a reação com o inibidor competitivo. Olha só como é que a concentração de substrato demora. Essa reação demora. Agora, o não competitivo, como é que é? Muito baixinho, tá? Então, é assim que funciona. Se você vê um gráfico assim, você já pode saber qual é qual, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.